Quando Marcelo fingiu dormir para testar sua faxineira, nunca imaginou o choque devastador. Luísa viu 50 mil reais. Exatamente o que salvaria sua filha moribunda. E o que ela fez despedaçou seu coração e o fez chorar de vergonha. Nas sombras geladas de uma madrugada que prometia revelações devastadoras, Marcelo Dutra observava o teto de seu quarto com os olhos ardendo de cansaço e a alma dilacerada pela dúvida. 3 noites consecutivas sem conseguir pregar os olhos. 3 noites atormentado pela mesma pergunta que corroía seu coração como ácido. Será que Luísa, a faxineira em quem havia depositado confiança absoluta durante 8 meses, era realmente uma ladra? Não pode ser, murmurou com voz rouca, virando-se pela 1000ª vez, entre lençóis que custavam mais que o salário anual de uma família inteira. Não pode ser verdade. Aos 33 anos, Marcelo havia construído um império tecnológico que valia 400 milhões de reais. Sua empresa de software dominava o mercado brasileiro. E sua mansão de 1000 metros quadrados no condomínio mais exclusivo de São Paulo era a prova viva de seu sucesso estratosférico. Mas naquela madrugada, todo o seu dinheiro não conseguia comprar a paz que sua mente desesperadamente buscava. Levantou-se cambaleando, sentindo o peso dos últimos dias nos ombros tensos. O espelho do banheiro refletiu a imagem de um homem derrotado. Olheiras profundas, barba por fazer, cabelo desalinhado. Nada que lembrasse o empresário confiante que aparecia nas capas das revistas de negócios. Papai tinha razão, sussurrou para seu reflexo fantasmagórico. Não se pode confiar em ninguém quando há dinheiro envolvido. Mas algo dentro dele resistia fervorosamente a aceitar essa verdade amarga. Horas depois, quando o sol começou a pintar o céu, Marcelo desligou o alarme do celular com um suspiro pesado. 6 da manhã. Em exatas 2 horas, Luísa chegaria para sua rotina diária de limpeza. E hoje seria o dia em que todas as dúvidas seriam finalmente respondidas. Desceu as escadas de mármore italiano, cada passo ecoando pelo silêncio cavernoso da mansão vazia. Eduardo, seu filho adolescente, havia dormido na casa da avó como todas as quintas-feiras. Era o momento perfeito para executar o plano que havia concebido durante noites insones de angústia. A cozinha gourmet, equipada com os eletrodomésticos mais caros do mercado, parecia fria e sem vida, apesar de todo o seu luxo. Preparou um café forte, necessitando desesperadamente da cafeína para manter os sentidos afiados para o que viria. 50 mil reais, murmurou, segurando a xícara com mãos que tremiam imperceptivelmente. Se ela realmente é uma ladra, não vai resistir. Caminhou até seu escritório particular, onde o cofre embutido guardava quantias que fariam famílias inteiras viverem por anos. Digitou a senha com dedos mecânicos, observando a porta blindada se abrir com um clique suave e revelador. Dentro, maços organizados de notas de 100 reais descansavam em pilhas perfeitas. Marcelo retirou exatamente 50 mil, 500 notas que representavam o salário de quase 4 anos de trabalho para alguém como Luísa. De volta à sala principal, espalhou o dinheiro deliberadamente sobre a mesa de centro, criando uma cena que parecia descuidada, mas era cuidadosamente calculada. Algumas notas caídas no chão, outras empilhadas frouxamente, outras espalhadas como se alguém as tivesse contado e abandonado com pressa. As câmeras de segurança já estavam posicionadas estrategicamente. Uma disfarçada no relógio de parede, outra escondida entre os livros da estante, uma terceira camuflada no arranjo de flores artificiais. 3 ângulos diferentes capturando cada centímetro da sala em alta definição. Perdoe-me, Luísa, sussurrou para o vazio opressivo, mas preciso saber a verdade. Sentou-se no sofá de couro italiano, ajeitando-se em uma posição que pareceria natural para alguém que tivesse adormecido acidentalmente.
Cobriu-se parcialmente com uma manta leve, deixando o rosto ligeiramente visível. Fechou os olhos, controlando a respiração para simular o sono profundo de alguém exausto, e começou a esperar. Enquanto fingia dormir, memórias invadiram sua mente. 8 meses atrás, Luísa havia aparecido em sua vida através de uma agência de serviços domésticos. Na entrevista, algo nela havia capturado a atenção de Marcelo imediatamente. Não era apenas sua eficiência profissional ou referências impecáveis. Era algo mais profundo, uma dignidade silenciosa que emanava dela como luz própria. Senhor Dutra, ela havia dito com voz firme, mas respeitosa, eu não sou só uma faxineira. Eu cuido dos lugares como se fossem meus. Respeito cada objeto, cada canto, cada detalhe. E havia cumprido essa promessa com perfeição absoluta. A mansão nunca estivera tão organizada, tão impecavelmente limpa. Mas era mais que isso. Luísa trazia uma presença calorosa para aquela casa enorme e frequentemente vazia. Eduardo parecia particularmente incomodado com ela, reclamando constantemente. Pai, essa mulher é irritante. O adolescente resmungava frequentemente com desprezo adolescente. Fica me dando sermão sobre deixar as coisas jogadas, sobre respeitar o trabalho dos outros. Ela está certa, filho. Você precisa aprender responsabilidade. Responsabilidade? Eduardo revirava os olhos com arrogância herdada. Para que preciso aprender a arrumar minha bagunça se temos gente paga para fazer isso? Essas conversas sempre terminavam em discussões acaloradas. Marcelo tentava ensinar valores ao filho, mas o garoto havia crescido entre tanto luxo que não conseguia compreender conceitos básicos de respeito e humildade. 3 semanas atrás, tudo começou a desmoronar. Eduardo havia chegado da escola com uma expressão estranha, uma mistura de falsa preocupação e algo que Marcelo não conseguira decifrar completamente. Pai, preciso te contar uma coisa. O garoto havia sussurrado com olhos que pareciam genuinamente preocupados. É sobre a Luísa. O que tem a Luísa? Eu não queria acreditar no início, mas acho que ela está roubando coisas da casa. O coração de Marcelo havia disparado. Que tipo de coisas? Pequenos objetos de valor. Aquele relógio antigo da vovó que ficava na sala sumiu. As canetas Mont Blanc do seu escritório. Algumas garrafas de vinho da adega. Eduardo, essas são acusações muito graves. Você tem certeza absoluta? Pai, eu vi! O adolescente havia elevado a voz com convicção dramática. Vi ela saindo com uma bolsa pesada na semana passada. E ontem encontrei a caneta da vovó no celular dela quando caiu. A partir daquele momento, Marcelo começara a observar, discretamente, verificando seus pertences, fazendo inventários mentais. E, de fato, alguns objetos pareciam ter desaparecido misteriosamente. A paranoia se instalou como um parasita. Cada interação com Luísa se tornou carregada de tensão não dita. Marcelo a observava pelos cantos dos olhos, procurando sinais de culpa, de nervosismo, de desonestidade. Mas ela continuava exatamente como sempre, profissional, dedicada, com aquela dignidade serena que ele tanto admirava. Bom dia, senhor Dutra. Ela o cumprimentava todas as manhãs com um sorriso que parecia genuíno. Bom dia, Luísa. Ele respondia, lutando para manter a voz normal, enquanto seu estômago se revirava de suspeita. Havia até contratado discretamente um investigador particular. O relatório chegara apenas 2 dias atrás, e as informações o haviam destruído por dentro. Luísa Rocha, 26 anos, mãe solteira de uma menina de 6 anos chamada Sofia. Morava em um apartamento minúsculo, no extremo da zona leste de São Paulo. Trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para conseguir pagar as contas básicas. Não havia registros criminais, não havia dívidas suspeitas, não havia nada que indicasse desonestidade. Mas havia algo que o investigador descobrira e que rasgou o coração de Marcelo. Sofia estava gravemente doente.
Precisava de uma cirurgia cardíaca de emergência que custaria aproximadamente 50 mil reais. Exatamente a quantia que Marcelo agora espalhara sobre a mesa como isca. No presente, ainda fingindo dormir. Os minutos se arrastavam com uma lentidão torturante. Marcelo controlava sua respiração, mantendo os olhos fechados, os músculos relaxados. Cada segundo parecia uma eternidade de ansiedade. 7h55 da manhã. Luísa sempre chegava pontualmente às 8. O som distante de uma chave na fechadura fez seu coração disparar como um tambor de guerra. Os passos suaves e familiares atravessaram o hall de entrada. A porta se fechou com um clique delicado. Senhor Dutra. A voz de Luísa ecoou pela mansão, como fazia todas as manhãs para verificar se ele estava em casa. Silêncio. Marcelo manteve a respiração profunda e regular. Os passos se aproximaram da sala. Ele podia sentir sua presença mesmo com os olhos fechados. Aquela energia calorosa que ela sempre trazia consigo. Oh! Luísa murmurou baixinho, claramente surpresa ao vê-lo dormindo no sofá. O que aconteceu nos próximos segundos iria mudar absolutamente tudo. Marcelo podia ouvi-la se movendo silenciosamente pela sala. O farfalhar leve de sua bolsa sendo colocada no chão. Seus passos suaves se aproximando da mesa onde o dinheiro estava escancaradamente exposto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo lutava contra cada fibra do seu ser que queria abrir os olhos e ver o que estava acontecendo. Mas precisava deixar a cena se desenrolar naturalmente, sem interferências. Ele esperava ouvir o som de papel sendo manuseado. Esperava ouvir Luísa pegando o dinheiro, escondendo em sua bolsa. Esperava ter sua pior suspeita confirmada e seu coração finalmente partido. Mas o que ele ouviu foi completamente diferente. Era o som inconfundível de alguém chorando baixinho. Não choro de culpa ou nervosismo, era choro de dor pura e desespero absoluto. Por favor, Deus. A voz de Luísa tremeu em uma oração sussurrada que rasgou a alma de Marcelo. Preciso tanto desse dinheiro para minha Sofia. Mas eu não posso. Não posso. Marcelo sentiu seu peito apertar violentamente. Aquelas palavras carregavam um peso de sofrimento que ele nunca havia experimentado em sua vida inteira de privilégios. Não importa o quanto eu esteja desesperada, Luísa continuou chorando baixinho, falando para si mesma ou para Deus. Não posso roubar. Não posso ensinar isso para minha filha. Não posso. O som de passos se afastando da mesa. O rangido suave da porta do closet de limpeza se abrindo. O tilintar familiar dos produtos de limpeza sendo organizados. Luísa havia visto 50 mil reais, exatamente a quantia que salvaria a vida de sua filha, e havia escolhido começar seu trabalho sem tocar em um único centavo. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto de Marcelo enquanto ele continuava fingindo dormir. Não eram lágrimas de alívio por descobrir que ela era honesta. Eram lágrimas de vergonha absoluta por ter duvidado dela. Eram lágrimas de horror por ter montado essa armadilha cruel. Eram lágrimas de choque ao perceber o nível devastador de desespero que Luísa estava enfrentando em silêncio. E mais doloroso que tudo, eram lágrimas de compreensão repentina e terrível. Se Luísa não estava roubando nada, então quem estava? A resposta o atingiu como um raio de gelo direto no coração. Eduardo, seu próprio filho, havia armado tudo. Havia roubado os objetos e acusado Luísa para se livrar dela. Provavelmente porque ela era a única pessoa que o confrontava sobre seu comportamento mimado e desrespeitoso. Marcelo continuou deitado no sofá, fingindo dormir, enquanto seu mundo desabava ao redor dele, e Luísa Rocha, a mulher mais honesta que ele já conhecera, limpava sua mansão, chorando silenciosamente por uma filha que estava morrendo. Durante as 2 horas seguintes que mudaram tudo para sempre, Marcelo permaneceu imóvel no sofá, cada músculo do seu corpo tenso como arame farpado, enquanto fingia um sono que estava a milhões de quilômetros de distância.
Sua mente girava em círculos frenéticos, processando a descoberta devastadora que acabara de fazer. Luísa se movia pela casa com aquela eficiência silenciosa que ele conhecia tão bem. O som suave da vassoura deslizando pelo piso de mármore, o farfalhar delicado dos panos de limpeza, o aroma fresco de lavanda que sempre ficava no ar depois que ela trabalhava. Tudo tão familiar, tudo tão honesto, tudo tão dolorosamente digno. Como pude duvidar dela? O pensamento martelava sua consciência sem piedade. Como pude ser tão cego, tão cruel? Através das pálpebras fechadas, ele podia perceber quando ela passava perto do sofá. Sentia o cuidado extremo com que ela se movia para não acordá-lo. O carinho com que ajeitava a manta sobre seu corpo. A gentileza pura que emanava de cada gesto dela. E então, em um momento que rasgou seu coração ao meio, Luísa parou ao lado do sofá por alguns segundos, que pareceram eternos. Marcelo podia sentir sua presença próxima, quase ouvir os pensamentos que atravessavam sua mente atormentada. Senhor Dutra, ela sussurrou tão baixinho que ele quase não escutou. O senhor é um homem bom. Não merece ter uma ladra trabalhando em sua casa. As lágrimas ameaçavam transbordar dos olhos fechados de Marcelo. Ela estava se culpando. Estava pensando que tinha decepcionado a confiança dele de alguma forma. Eu vou embora logo que terminar hoje. Luísa continuou em um monólogo sussurrado de dor pura. Vou te poupar o constrangimento de me demitir. Sei que você deve ter percebido que as coisas andaram sumindo. A respiração de Marcelo quase falhou. Ela sabia das acusações, sabia que estava sendo culpada, e mesmo assim continuava trabalhando com aquela dignidade inabalável. Sofia, minha filhinha. A voz de Luísa se quebrou completamente. Mamãe vai perder mais um emprego por causa de acusações que não entende. Mas mamãe nunca vai roubar minha princesa. Nunca vou te ensinar que está tudo bem ser desonesta só porque estamos desesperadas. O som de seus passos se afastando deixou Marcelo completamente destroçado. Cada palavra que ela havia dito era como vidro sendo pressionado contra seu coração. Mais uma hora se arrastou como tortura. Marcelo finalmente não aguentou mais. Precisava confrontar a verdade. Precisava descobrir exatamente o que Eduardo havia feito. Precisava, acima de tudo, impedir que Luísa carregasse culpa por crimes que não cometera. Abriu os olhos lentamente, simulando o despertar gradual de alguém que havia dormido profundamente. Espreguiçou-se com movimentos calculados, olhando ao redor como se estivesse desorientado. Luísa estava no outro canto da sala, organizando os livros da estante com mãos que tremiam visivelmente. Quando percebeu que ele havia acordado, virou-se com um sorriso que tentava desesperadamente esconder o sofrimento. Bom dia, senhor Dutra. Sua voz saiu firme, apesar dos olhos vermelhos e inchados. Desculpe se fiz barulho e o acordei. Luísa. Marcelo se sentou lentamente, cada palavra sendo cuidadosamente escolhida. Você está bem? Seus olhos estão... Estou ótima. Ela interrompeu rapidamente, limpando os olhos com as costas da mão. É só alergia, nada demais. O silêncio que se seguiu era denso com verdades não ditas. Marcelo observava aquela mulher extraordinária, tentando manter sua compostura enquanto seu mundo desabava. E ele era parte do problema. Luísa, preciso conversar com você sobre algo muito importante. Ela congelou, seus dedos apertando o pano de limpeza com força visível. Se é sobre minha demissão, senhor, eu entendo perfeitamente. Já estava me preparando para... Não! Marcelo se levantou abruptamente, assustando-a. Por favor, me escute. Caminhou até a mesa onde o dinheiro ainda estava espalhado, observando o rosto de Luísa empalidecer ao ver a quantia exposta. Senhor Dutra, eu posso explicar. Ela começou com voz desesperada. Eu vi o dinheiro quando cheguei, mas eu juro por Deus que não toquei em nada. Pode contar, pode verificar as câmeras. Eu sei que você não tocou. Marcelo interrompeu gentilmente, sentindo lágrimas ardendo em seus próprios olhos. Eu sei porque eu estava acordado o tempo todo. O choque no rosto de Luísa foi como um soco no estômago dele.
O senhor estava fingindo. Ela sussurrou e algo na voz dela, uma mistura de traição e humilhação, quase destruiu Marcelo completamente. Deixe-me explicar antes de me julgar, por favor. Luísa permaneceu em silêncio, mas suas mãos tremiam violentamente. Marcelo podia ver a luta interna acontecendo em seu rosto. A vontade de correr versus a necessidade de entender. Há 3 semanas, Marcelo começou com voz pesada de vergonha. Meu filho Eduardo me contou que objetos estavam desaparecendo da casa. Me disse que você era a responsável. Eu nunca. Luísa tentou protestar, mas ele levantou a mão pedindo paciência. Eu sei disso agora, mas na época eu deixei a dúvida me consumir. Deixei a suspeita envenenar minha confiança em você. Marcelo se aproximou lentamente, mantendo distância respeitosa. Então eu montei esse teste cruel. Espalhei 50 mil reais aqui. Fingi estar dormindo e instalei câmeras para te observar. A expressão de Luísa mudou de confusão para horror absoluto. O senhor me testou, me usou como rato de laboratório? Sim, Marcelo admitiu com voz quebrada. E foi a coisa mais desprezível que já fiz na minha vida. As lágrimas finalmente começaram a rolar livremente pelo rosto de Luísa. Não eram lágrimas de culpa ou medo. Eram lágrimas de dignidade ferida, de confiança traída. O senhor sabe, ela falou com uma voz que cortava como vidro afiado. O que dói mais não é a acusação. É descobrir que o senhor, que sempre tratei com tanto respeito, achava que eu era capaz de roubar. Luísa, eu limpo 3 casas por dia, senhor Dutra. Sua voz subiu um tom, carregada de emoção contida durante meses. Em cada uma delas, vejo riquezas que fariam minha vida inteira mais fácil. Vejo joias jogadas em cômodas. Vejo dinheiro esquecido em gavetas. Vejo objetos caros tratados como lixo. Ela deu alguns passos em sua direção, os olhos brilhando com lágrimas e indignação justa. E sabe o que eu faço? Eu organizo essas joias com cuidado. Eu guardo esse dinheiro em lugares seguros. Eu trato esses objetos com mais respeito do que os próprios donos. Eu sei. Não! Luísa praticamente gritou, surpreendendo a ambos com a intensidade de sua emoção. O senhor não sabe, porque se soubesse de verdade, jamais teria me testado como se eu fosse uma criminosa. O silêncio que seguiu era carregado de dor crua. Marcelo viu aquela mulher forte e digna se desmoronando diante dele, e cada pedaço que caía era culpa sua. Minha filha está morrendo. Luísa sussurrou finalmente, a voz reduzida a um fio de agonia. Ela precisa de uma cirurgia que custa exatamente 50 mil reais. 50 mil reais que eu vi espalhados naquela mesa como se não fossem nada. Ela apontou para o dinheiro com mão trêmula. Eu poderia ter pego. Poderia ter salvado Sofia e o senhor nem teria notado a falta desse valor na sua conta bancária. Bah, por que você não pegou? Marcelo perguntou, embora já soubesse a resposta. Porque eu prefiro ver minha filha sofrer do que me olhar no espelho e ver uma ladra. Luísa respondeu com uma dignidade que fez Marcelo se sentir menor que um inseto. Porque eu prefiro morrer trabalhando honestamente do que viver com dinheiro roubado. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Marcelo. Luísa, você é a pessoa mais honesta que já conheci na minha vida, e eu te feri da pior maneira possível. Por que está me contando tudo isso? Ela perguntou, confusão se misturando com a dor. Por que não simplesmente me demitiu e seguiu em frente? Porque preciso que você saiba a verdade completa. Marcelo respirou fundo, preparando-se para a parte mais dolorosa. Depois que montei esse teste, algo continuou me incomodando. Então eu revi todas as gravações das câmeras de segurança das últimas semanas. Ele caminhou até o sofá e pegou um tablet que estava escondido sob uma almofada. E descobri quem realmente estava roubando os objetos. O sangue drenou do rosto de Luísa. Quem? Eduardo. Marcelo sussurrou o nome como se fosse veneno na língua. Meu próprio filho. Luísa balançou a cabeça em negação. Não, não pode ser. Olhe,
Ele virou o tablet para ela, mostrando uma gravação em preto e branco. Na tela, Eduardo aparecia no escritório de Marcelo, pegando as canetas Mont Blanc. Em outro ângulo, o garoto retirava o relógio antigo da sala. Em uma terceira gravação, ele descia para a adega e escolhia garrafas de vinho específicas. Ele estava vendendo tudo online, Marcelo explicou com voz morta, usando o dinheiro para comprar coisas fúteis. E quando percebeu que eu estava começando a notar as faltas, ele teve a ideia brilhante de culpar você. Por quê? Luísa sussurrou, genuinamente confusa. Por que ele faria isso comigo? Porque você é a única pessoa que tem coragem de confrontá-lo sobre seu comportamento. Você é a única que trata ele como uma pessoa normal, não como um príncipe mimado. Marcelo se sentou pesadamente, o peso da revelação esmagando seus ombros. Meu filho de 15 anos é um mentiroso e um ladrão que tentou destruir a vida de uma mulher inocente para salvar sua própria pele. Luísa se aproximou lentamente, olhando as gravações com expressão de choque absoluto. Senhor Dutra, eu não sei o que dizer. Diga que vai me perdoar, Marcelo implorou, sua voz quebrando completamente. Diga que vai me dar a chance de consertar essa injustiça terrível. Como? Ela perguntou, lágrimas ainda escorrendo. Como conserta algo assim? Como conserta a humilhação que senti quando percebi que estava sendo testada? Como conserta a dor de saber que passei meses sendo observada com suspeita? Não conserta, Marcelo admitiu com honestidade brutal. Mas eu posso tentar compensar. Ele se levantou e caminhou até a mesa, juntando todo o dinheiro espalhado. 50 mil reais em notas de 100, organizadas em uma pilha perfeita que ele estendeu para Luísa. Isso é seu, para a cirurgia de Sofia. Luísa olhou para o dinheiro como se fosse uma cobra venenosa. Eu não quero caridade, senhor Dutra. Não é caridade. Ele insistiu, empurrando o dinheiro em sua direção. É compensação. É o mínimo que posso fazer depois de duvidar da sua honestidade. Eu não posso aceitar isso. Ela recuou, cruzando os braços defensivamente. Sua filha está morrendo. Marcelo praticamente gritou, frustração e desespero misturados. Ela precisa dessa cirurgia. Como você pode recusar? Porque se eu aceitar... Luísa respondeu com lágrimas renovadas. Vou passar o resto da vida me sentindo como se tivesse roubado esse dinheiro afinal. A lógica dela era devastadora em sua simplicidade. Marcelo havia corrompido até mesmo sua bondade com sua suspeita cruel. Então deixe ser um empréstimo, ele suplicou, mudando de tática. Você paga de volta quando puder, com ou sem juros, como você preferir. Luísa o estudou por um longo momento, claramente dividida entre orgulho e desespero maternal. Luísa, Marcelo deu um passo em sua direção, vulnerabilidade pura em seus olhos. Eu estraguei tudo, deixei que as mentiras do meu filho envenenassem minha percepção sobre a pessoa mais honesta que já conheci. Mas não deixe que meu erro mate sua filha. Não é justo, ela sussurrou, usar Sofia para me manipular emocionalmente. Eu sei. E me perdoe por fazer isso. Mas estou desesperado para consertar, nem que seja uma fração do dano que causei. O silêncio se estendeu como elástico prestes a se romper. Finalmente, Luísa estendeu a mão tremendo violentamente e pegou o dinheiro. Isso é um empréstimo, ela disse com voz firme, apesar das lágrimas. E vou pagar cada centavo de volta. Vou trabalhar o resto da minha vida se for preciso, mas vou pagar. Concordo com qualquer condição que você estabelecer. Luísa abraçou o dinheiro contra o peito, soluçando com uma mistura de alívio e angústia. Preciso ir. Preciso correr para o hospital e marcar a cirurgia. Vá, Marcelo assentiu. E Luísa? Ela se virou na porta, olhos vermelhos e rosto molhado. Obrigado, ele sussurrou, por me ensinar o que dignidade realmente significa. Luísa não respondeu. Apenas saiu, deixando Marcelo sozinho com o peso esmagador de suas ações e a certeza terrível de que precisava ter uma conversa muito séria com seu filho. Uma conversa que destruiria completamente o relacionamento deles. Mas era necessária.
porque algumas lições precisam ser aprendidas através da dor. Quando o sol começou a se pôr naquela tarde que marcaria a destruição de uma família, Marcelo estava sentado no escritório, encarando a tela do computador, onde as gravações de Eduardo roubando repetiam em loop silencioso. Cada imagem era como uma facada no coração. Seu filho, o menino que ele havia jurado proteger e guiar pelo caminho certo, era um mentiroso calculista, capaz de destruir a vida de uma mulher inocente sem hesitação. Como eu deixei isso acontecer? Murmurou para o vazio do escritório luxuoso, que de repente parecia uma prisão. Como eu criei um monstro? O telefone vibrou. Era uma mensagem da mãe de Eduardo. Marquinho, estou levando o Dudu de volta agora. Chegamos em 30 minutos. 30 minutos para preparar a conversa mais difícil de sua vida. 30 minutos para encontrar forças que não sabia se possuía. 30 minutos antes de destruir o mundo perfeito e falso que seu filho havia construído com mentiras. Levantou-se com as pernas pesadas, caminhou até o bar e serviu um uísque generoso. Não era costume beber antes das conversas importantes, mas essa ocasião exigia anestesia para a dor que viria. Luísa estava certa. Pensou enquanto o líquido âmbar queimava sua garganta. Eu não ensinei meu filho a ter caráter. Ensinei ele a ter dinheiro. 20 minutos depois. O som do portão elétrico abrindo fez o coração de Marcelo acelerar descontroladamente. Respirou fundo 3 vezes, tentando acalmar os nervos que saltavam sob sua pele como cabos elétricos expostos. Ouviu a porta da frente se abrir, a voz alegre de sua mãe enchendo o hall de entrada. Marquinho, estamos aqui. Dudu se comportou lindamente. Oi, vovó estava exagerando. Eduardo resmungou com aquele tom adolescente típico. Só joguei videogame o dia inteiro. Marcelo apareceu no topo da escada, olhando para baixo onde seu filho de 15 anos estava com uma mochila nas costas, cabelo despenteado, expressão entediada. Tão jovem, tão perdido, tão perigosamente arrogante. Eduardo, suba agora. Precisamos conversar. Algo no tom gelado da voz de Marcelo fez a avó franzir o senho. Marquinho, aconteceu alguma coisa? Mãe, por favor, vá para casa. Preciso resolver um assunto particular com meu filho. Mas... Agora, mãe. Marcelo nunca havia usado esse tom com ela. A mulher recuou assustada, pegou sua bolsa rapidamente e saiu sem mais perguntas. Eduardo subiu a escada lentamente, claramente desconfortável com a tensão que emanava de seu pai. Pai, tá tudo bem? Você parece bravo. Entra no escritório. Posso pelo menos largar minha mochila no... Eu disse, entra no escritório. O rugido de Marcelo fez Eduardo pular de susto e obedecer imediatamente. Dentro do escritório, com a porta fechada, Marcelo trancou a porta por dentro, um gesto que não passou despercebido pelo adolescente. Eduardo começava a demonstrar sinais claros de nervosismo. Dedos tamborilando na coxa, olhos evitando contato direto, peso do corpo mudando de um pé para outro. Senta! Marcelo apontou para a cadeira em frente ao computador. Pai, sério, o que... Eu disse, senta! Eduardo praticamente caiu na cadeira, o coração visivelmente acelerado. Marcelo se posicionou atrás dele, mãos apoiadas no encosto, controlando o impulso violento de sacudir o garoto até acordar seu senso moral. Eduardo, vou te fazer uma pergunta, e você tem exatamente uma oportunidade de me responder com a verdade. Apenas uma, entendeu? Sim, pai. Quem roubou as canetas Montblanc do meu escritório? O silêncio que seguiu durou apenas 3 segundos, mas pareceu uma eternidade, onde Marcelo rezava desesperadamente para que seu filho fizesse a escolha certa. Foi a Luísa, pai. Eu já te contei isso. A última fagulha de esperança morreu dentro de Marcelo. Seu filho havia escolhido continuar mentindo, mesmo quando confrontado diretamente. Tem certeza absoluta? Marcelo perguntou com voz perigosamente calma. Tenho, pai. Eu vi ela pegando as canetas. Juro! Jura por quem? Juro pela memória da mamãe.
Eduardo respondeu sem hesitar, usando a mãe morta há 3 anos como escudo para sua mentira. Foi a gota final. Marcelo girou a cadeira violentamente, forçando Eduardo a encará-lo. Então você é um mentiroso que usa a memória da sua mãe morta para cobrir seus crimes. Pai, eu não entendo. Não minta mais! Marcelo esmurrou a mesa com tanta força que Eduardo se encolheu na cadeira, lágrimas brotando instantaneamente. Eu sei de tudo. Eu sei que foi você. Eu não fiz nada. Marcelo virou o monitor do computador brutalmente, mostrando a gravação pausada exatamente no momento em que Eduardo segurava as canetas no escritório. A cor drenou do rosto do adolescente como água por um ralo. Isso não é o que parece. Cala a boca! Marcelo pressionou o play, forçando o garoto a assistir suas próprias ações. Assiste. Assiste tudo o que você fez. As gravações rolaram uma após a outra. Eduardo pegando as canetas. Eduardo levando o relógio antigo. Eduardo escolhendo vinhos na adega. Eduardo colocando tudo em uma mochila e saindo de casa discretamente. Para! Eduardo chorava abertamente agora. Por favor, pai, para com isso. Por que eu deveria parar? Marcelo rosnou, lágrimas de fúria correndo por seu próprio rosto. Você não parou quando acusou uma mulher inocente de ser ladra. Você não parou quando sabia que ela seria demitida. Você não parou quando sabia que ela tem uma filha doente dependendo dela. Eu não sabia disso! Eduardo gritou de volta, se levantando da cadeira. Você nem se importou em saber. Marcelo avançou e Eduardo recuou instintivamente, colidindo com a estante de livros. Você destruiu a reputação de Luísa. Colocou em risco o emprego dela, pode ter matado a filha dela, tudo porque ela tinha a coragem de te dizer a verdade. Ela ficava me enchendo o saco. Ela estava tentando te ensinar respeito. Eduardo deslizou pela estante até sentar no chão, soluçando descontroladamente. Eu odeio ela. Odeio como ela me trata como se eu fosse uma criança. Odeio como ela fica dizendo que sou mimado. Porque você é mimado. Marcelo se ajoelhou na frente do filho, forçando-o a encará-lo. Você é um menino podre, de privilegiado que acha que pode fazer qualquer coisa porque tem dinheiro. Você me criou assim, Eduardo gritou com uma verdade que cortou mais fundo que qualquer faca. Você me deu tudo. Você nunca me negou nada. Você me ensinou que ter dinheiro significa ter poder. A acusação pendurou no ar como sentença de morte. Marcelo recuou, atingido pela realidade devastadora das palavras de seu filho. Você tem razão, sussurrou com voz quebrada. Eu te criei assim, e esse é o meu maior fracasso como pai. Eduardo continuava chorando, mas agora havia confusão misturada com a angústia. Pai, você sabe o que Luísa fez hoje quando viu 50 mil reais espalhados na mesa? O quê? Chorou. Chorou porque aquele dinheiro salvaria a vida da filha dela. E ela não tocou em um único centavo. Marcelo se levantou, caminhando até a janela que dava para a cidade iluminada lá embaixo. Sabe por quê? Porque ela tem algo que todo o meu dinheiro não conseguiu te comprar. Ela tem dignidade. Ela tem caráter. Pai, me desculpa. Eduardo se levantou cambaleando. Eu posso consertar isso. Posso pedir desculpas para ela. Desculpas? Marcelo se virou lentamente e Eduardo congelou ao ver a expressão no rosto do pai. Você acha que desculpas consertam o fato de que você acusou falsamente uma pessoa inocente? Que você estava disposto a destruir a vida dela para salvar sua pele covarde? Eu estava com medo. Com medo de quê? Marcelo caminhou em direção ao filho com passos medidos e ameaçadores. Medo de que eu descobrisse que você roubou de mim? Medo de perder seus videogames, seus tênis caros, seu cartão de crédito sem limite? Medo de te decepcionar. A sinceridade crua nessas palavras fez Marcelo parar no meio do caminho. Eduardo chorava com soluços que sacudiam todo o seu corpo adolescente. Eu sei que sou uma decepção, pai. Eu sei que não sou inteligente como você. Não sou bem-sucedido como você. Não sou nada como você. Eduardo, a mamãe morreu me dando a luz.
O garoto continuou com voz dilacerada por culpa antiga. E desde então você trabalha tanto que eu mal te vejo. Quando a gente se vê, você só fala de trabalho, de responsabilidade, de ser produtivo. As lágrimas escorriam como rios pelo rosto jovem. Eu vendi essas coisas porque queria comprar presentes caros para os meus amigos. Porque se eu não fizesse isso, eles iam perceber que o único valor que eu tenho é o dinheiro do meu pai. A confissão atingiu Marcelo como trem desgovernado. Ele havia estado tão focado em construir império que não percebera que seu filho estava desmoronando diante de seus olhos. E quando você começou a perceber as faltas, Eduardo continuou entre soluços, eu entrei em pânico. Pensei que se você descobrisse, ia me odiar ainda mais. Eu nunca te odiei. Você nem me vê. Eduardo gritou com dor pura. Você vive naquela empresa, viaja o tempo todo, me deixa sozinho nessa casa gigante com babás e empregados. Eu trabalho para te dar uma vida melhor. Eu não quero vida melhor, o adolescente berrou com desespero absoluto. Eu quero um pai, quero alguém que jante comigo, que assista filmes comigo, que exista comigo. O silêncio que caiu sobre o escritório era tão pesado que parecia sugar o oxigênio do ar. Pai e filho se encaravam através de lágrimas, ambos sangrando de feridas que haviam sido ignoradas por anos. Eduardo, Marcelo finalmente falou com voz estrangulada. Você tem razão sobre muitas coisas. Eu falhei com você de maneiras que só agora estou começando a entender. Pai, mas... Marcelo ergueu a mão. Nada disso justifica o que você fez com Luísa. Nada justifica mentir, roubar e destruir a reputação de alguém. Caminhou até a mesa e pegou um envelope grosso. Dentro daqui tem cópias de todas as gravações mostrando seus roubos. Amanhã de manhã, às 8 horas, você vai bater na porta da casa de Luísa. E que eu vou fazer lá? Vai pedir perdão de joelhos. Marcelo respondeu com firmeza inabalável. Vai mostrar para ela essas gravações, vai confessar cada mentira que contou e vai aceitar qualquer consequência que ela decidir. E se ela quiser me denunciar para a polícia? Eduardo perguntou com voz trêmula. Então você vai aceitar. Porque ações têm consequências, filho. E está na hora de você aprender isso. Eduardo começou a protestar, mas Marcelo o cortou. Além disso, todos os seus dispositivos eletrônicos estão sendo desligados agora. Sem celular, sem videogame, sem computador, sem tablet. Pai, não! Seu cartão de crédito foi cancelado. Sua mesada está suspensa indefinidamente. E você vai trabalhar. Trabalhar onde? Aqui, limpando esta casa. Marcelo respondeu com ironia amarga, fazendo exatamente o trabalho que Luísa fazia. Para você entender o que significa dignidade através do trabalho honesto. Por quanto tempo? Até eu decidir que você aprendeu a lição. Marcelo caminhou até a porta e a destrancou. E Eduardo? Sim, pai. Se você mentir para Luísa amanhã, se você tentar minimizar o que fez, ou colocar culpa em outros, eu juro que vou te mandar para um internato militar e você não vai me ver pelos próximos 3 anos. O terror no rosto de Eduardo era genuíno. Você faria isso? Eu faria qualquer coisa para salvar sua alma antes que seja tarde demais. Marcelo respondeu com determinação absoluta. Agora vai para o seu quarto. Amanhã, às 7 da manhã, você desce para começar suas tarefas. Eduardo passou cambaleando pelo pai, destruído emocionalmente. Na porta, virou-se uma última vez. Pai, você ainda me ama? A pergunta rasgou o coração de Marcelo em pedaços sanguinolentos. Caminhou até o filho e o abraçou com força esmagadora. Eu te amo mais que minha própria vida, sussurrou contra o cabelo do garoto. E é exatamente por isso que preciso ser duro agora. Porque se eu não te ensinar essas lições, o mundo vai ensinar de um jeito muito mais cruel. Pai e filho ficaram abraçados por longos minutos, ambos chorando pelos erros cometidos e pelas mudanças dolorosas que viriam. Quando Eduardo finalmente subiu para o quarto, Marcelo se deixou cair na cadeira do escritório, completamente exausto. Pegou o telefone e digitou uma mensagem para Luísa.
Amanhã cedo, Eduardo vai até sua casa confessar tudo e pedir perdão. Sei que não compensa o sofrimento, mas espero que seja um começo. Obrigado por me ensinar o que realmente importa na vida. A resposta veio minutos depois, curta, mas significativa. A verdadeira educação dói, mas é a única que transforma. Estarei esperando Eduardo amanhã. Marcelo desligou o telefone e olhou pela janela para a cidade que havia conquistado com trabalho duro. Tinha todo o dinheiro do mundo, mas quase havia perdido o que realmente importava, a alma de seu filho. E tudo porque uma faxineira humilde teve coragem de ensiná-lo sobre dignidade. Quando o amanhecer trouxe o dia do acerto de contas, Eduardo não havia conseguido dormir nenhum minuto. Passou a noite inteira deitado na cama, encarando o teto escuro, repassando mentalmente cada palavra que diria a Luísa. O envelope com as gravações descansava sobre sua mesa de cabeceira, pesando mais que chumbo em sua consciência. Às 5 da manhã, desistiu de tentar dormir. Levantou-se com o corpo dolorido pela tensão, caminhou até o banheiro e se olhou no espelho. O reflexo mostrava um garoto de 15 anos com olhos vermelhos e inchados, rosto pálido de exaustão, expressão de quem havia envelhecido 10 anos em uma noite. Você consegue fazer isso, sussurrou para seu reflexo trêmulo. Você tem que fazer isso. Desceu as escadas às 7 em ponto, conforme ordenado. Seu pai já estava na cozinha, preparando café com movimentos mecânicos que revelavam sua própria noite sem sono. Bom dia, Marcelo falou sem olhar para o filho. Bom dia, pai. O silêncio que se seguiu era denso com coisas não ditas. Marcelo colocou uma xícara de café na frente de Eduardo, mas nem ele nem o filho tinham apetite para nada. Você sabe o endereço dela? Marcelo finalmente perguntou. Sim, senhor. E você sabe exatamente o que vai dizer? Eduardo engoliu em seco, segurando a xícara com mãos que tremiam visivelmente. Vou confessar tudo. Vou pedir perdão. Vou aceitar qualquer consequência. E se ela te bater? Marcelo perguntou com uma seriedade que fez Eduardo arregalar os olhos. Se ela gritar com você? Se ela chamar a polícia? Eu aceito. Tudo. Marcelo finalmente olhou para o filho, estudando seu rosto com expressão indecifrável. Eduardo, hoje você vai descobrir algo sobre si mesmo. Vai descobrir se tem coragem de ser um homem ou se vai continuar sendo um menino covarde. Eu quero ser corajoso, pai. Querer não basta, tem que fazer. Às 7h45. Eduardo estava dentro do carro de aplicativo que seu pai havia chamado, atravessando a cidade em direção ao bairro onde Luísa morava. A cada quilômetro que se aproximava, seu coração batia mais forte. Sua respiração ficava mais difícil. O motorista tentou iniciar conversa algumas vezes, mas desistiu ao perceber o estado emocional do passageiro adolescente. Apenas dirigia em silêncio, enquanto Eduardo observava pela janela a cidade mudando gradualmente de paisagem. Os prédios luxuosos deram lugar a construções mais simples. As ruas limpas e arborizadas se transformaram em avenidas movimentadas e caóticas. As pessoas bem vestidas foram substituídas por trabalhadores em uniformes, carregando marmitas e enfrentando o dia com determinação cansada. É aqui que ela vive, Eduardo pensou com um aperto no peito, e eu quase destruí a vida dela por pura covardia. O carro parou em frente a um prédio de 5 andares, com pintura descascada e janelas protegidas por grades oxidadas. O interfone estava quebrado e havia roupas secando em varais improvisados nas sacadas. Chegamos, rapaz, o motorista anunciou gentilmente, percebendo a tensão do garoto. Eduardo desceu com as pernas bambas, segurando o envelope como se fosse uma âncora. Respirou fundo 3 vezes antes de entrar no prédio através do portão que estava aberto. A escada era estreita e mal iluminada. Eduardo subiu lentamente até o 3º andar, cada degrau parecendo uma montanha. No corredor apertado, localizou o apartamento 307. Parou em frente à porta desbotada, ergueu a mão para bater, mas congelou no meio do movimento. O medo o paralisava como veneno nas veias.
Você consegue, sussurrou para si mesmo. Faça isso por ela. Faça isso por você. Bateu 3 vezes, suave, mas firmemente. O som de passos leves se aproximou. A porta se abriu revelando Luísa em roupas simples de casa, cabelo preso em um coque, rosto marcado por noites de preocupação, mas com um brilho de esperança renovada nos olhos. Quando viu Eduardo parado ali, seu rosto mudou instantaneamente. A esperança deu lugar à surpresa, depois à raiva contida, finalmente se fixando em uma expressão neutra e cautelosa. Eduardo, ela disse o nome como se fosse veneno controlado na língua. Dona Luísa, a voz dele saiu trêmula. Eu... Posso falar com a senhora? Luísa o estudou por longos segundos que pareceram horas. Eduardo podia ver o debate interno acontecendo em seu rosto. A vontade de bater a porta versus a curiosidade sobre o que ele tinha a dizer. 5 minutos, ela finalmente respondeu, abrindo a porta o suficiente para ele entrar. Mas não entra muito porque minha filha está dormindo. Eduardo entrou no apartamento minúsculo. Era do tamanho de seu closet, mas estava impecavelmente limpo e organizado. Alguns móveis velhos, mas bem cuidados. Fotos de uma menina sorridente na parede. Brinquedos arrumados em uma caixa. Tudo falando sobre dignidade mantida apesar da pobreza. Pode falar. Luísa cruzou os braços defensivamente, posicionando-se entre Eduardo e a porta do quarto onde Sofia dormia. Eduardo sentiu as lágrimas queimando seus olhos antes mesmo de começar a falar. Dona Luísa, eu vim aqui para fazer a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Que seria pedir perdão de joelhos pelo que eu fiz com a senhora. Então, sem hesitação, Eduardo se ajoelhou ali mesmo no chão simples daquele apartamento humilde. Lágrimas começaram a rolar livremente por seu rosto. Luísa deu um passo atrás, claramente chocada pela demonstração. Levanta, menino. Não. Eduardo balançou a cabeça veementemente. Não vou levantar até a senhora me escutar completamente. Abriu o envelope com mãos trêmulas e retirou as fotos impressas das gravações. Eu roubei as canetas do meu pai, o relógio da minha avó, os vinhos, tudo. Estendeu as fotos para Luísa, que as pegou com dedos cautelosos. Conforme ela via cada imagem, sua expressão mudava de choque para raiva, para algo mais complexo e doloroso. E quando meu pai começou a perceber, Eduardo continuou com voz dilacerada, eu entrei em pânico. Eu sabia que ia me dar mal. Então eu... Sua voz falhou completamente. Os soluços sacudiram seu corpo adolescente. Então você me acusou. Luísa completou com voz dura como aço. Sim, Eduardo chorou abertamente. Eu coloquei a culpa na senhora porque eu sou um covarde. Porque eu sabia que meu pai ia acreditar em mim e não na empregada. As palavras saíram como vidro moído. Eu sabia que a senhora ia perder o emprego. Sabia que sua reputação ia ser destruída. E eu não me importei. Por quê? Luísa perguntou. E pela primeira vez sua voz tremeu levemente. Por que fez isso comigo? O que eu te fiz de tão ruim? Nada! Eduardo praticamente gritou através das lágrimas. A senhora não fez nada de errado. A senhora só tentou me ensinar respeito, me ensinar a ser uma pessoa melhor. Levantou os olhos vermelhos e inchados para encará-la. E eu te odiei por isso. Odiei porque você era a única pessoa que não tinha medo de me dizer verdades, que não me tratava como um príncipe, que me via como o que eu realmente sou, um moleque mimado e egoísta. Eduardo, eu destruí sua vida. Ele continuou com desespero absoluto. Quase matei sua filha, tudo porque eu não queria aceitar que estava errado, porque é mais fácil culpar outros do que encarar a própria podridão. O silêncio que caiu era absoluto. Até os sons da rua pareciam ter sido sugados pela intensidade do momento. Dona Luísa, Eduardo sussurrou com voz quebrada. Eu não espero que me perdoe. Não mereço perdão. Mas preciso que saiba que eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Vou carregar a vergonha do que fiz.
Luísa permaneceu imóvel, processando tudo. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto, mas ela não as enxugou. Você sabe, ela finalmente falou com voz estrangulada, o que foi pior de tudo? O quê? Foi trabalhar na sua casa todos os dias, sentindo os olhares de suspeita. Foi limpar, sabendo que estava sendo vigiada como uma criminosa. Foi manter minha dignidade enquanto meu coração sangrava de humilhação. Cada palavra era uma facada em Eduardo. Eu sei, e me perdoa por isso. Você tem 15 anos, Luísa continuou, limpando as lágrimas com as costas da mão. A mesma idade que eu tinha quando engravidei de Sofia. Quando o pai dela me abandonou dizendo que eu tinha arruinado o futuro dele. Eduardo levantou a cabeça, surpreso pela revelação. Eu poderia ter abortado, poderia ter abandonado ela numa instituição, poderia ter tomado tantos caminhos fáceis. A voz de Luísa ganhou força, mas eu escolhi o caminho difícil. Escolhi criar minha filha com dignidade mesmo sendo pobre. Escolhi trabalhar honestamente mesmo quando roubar seria mais fácil. Ela se abaixou até ficar na altura de Eduardo. Sabe por quê? Porque caráter não se mede pelo que você faz quando é fácil. Se mede pelo que você faz quando está desesperado. Eu falhei nesse teste, Eduardo sussurrou. Sim, falhou, mas a pergunta agora é, vai continuar falhando ou vai aprender? Luísa estendeu a mão para ele. Levanta. Não precisa ficar de joelhos. Eduardo pegou sua mão e se levantou, mas manteve a cabeça baixa, incapaz de encará-la diretamente. Me olha, ela ordenou suavemente. Ele obedeceu lentamente, encontrando seus olhos que refletiam uma mistura complexa de raiva, dor e algo surpreendente. Compaixão. Eu te perdoo, Eduardo. As palavras o atingiram como trovão. O quê? Eu disse que te perdoo. Luísa repetiu com firmeza. Não porque você merece, mas porque guardar raiva vai me envenenar por dentro. Dona Luísa, Mas, ela ergueu a mão, cortando suas palavras. Perdoar não significa esquecer. Não significa que não houve consequências. Não significa que sua ação não me machucou profundamente. Eduardo assentiu, lágrimas renovadas escorrendo. Eu entendo. E quero que você saiba uma coisa. Luísa continuou com voz carregada de emoção. Sua desculpa não cura a dor que senti. Não apaga as noites que passei chorando. Não devolve a dignidade que perdi. Eu sei. Mas, ela colocou as mãos nos ombros dele com firmeza surpreendente. Pode ser o começo da sua transformação. Pode ser o momento em que você decide ser um homem melhor. Naquele instante, uma voz pequena e frágil veio do quarto. Mamãe! Luísa se virou imediatamente. Já vou, amor. Mamãe já vai. Olhou de volta para Eduardo. Você quer conhecer Sofia? Quer ver a menina que quase morreu por causa das suas mentiras? O convite era ao mesmo tempo oferta e punição. Eduardo sabia que ver Sofia tornaria tudo ainda mais real e doloroso. Sim, ele respondeu com voz firme, apesar das lágrimas. Eu quero. Luísa o guiou até o quarto pequeno. Na cama infantil decorada com lençóis de princesa, estava uma menina de 6 anos, magra demais para a idade, com pele pálida, mas olhos grandes e brilhantes. Sofia, esse é Eduardo. Luísa apresentou com voz carregada de significado que a menina não entendia completamente. Oi. Sofia sorriu com uma inocência que despedaçou Eduardo. Você é amigo da mamãe? Eduardo olhou para Luísa pedindo permissão silenciosa sobre o que responder. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Eu cometi um erro muito feio com sua mãe. Eduardo se ajoelhou ao lado da cama. Mas estou tentando ser uma pessoa melhor. Todos cometem erros, Sofia respondeu com a sabedoria simples das crianças. Mamãe sempre diz que o importante é aprender com eles. A pureza daquelas palavras, vindas de uma menina que estava lutando pela vida, destruiu completamente as defesas de Eduardo. Ele chorou ali, na frente daquela criança, que deveria estar brincando, mas estava presa a uma cama por doença. Você está chorando? Sofia perguntou com preocupação genuína. Não fica triste. Logo eu vou fazer minha cirurgia e vou poder brincar muito. Sim,
Eduardo conseguiu sussurrar através dos soluços. Você vai ficar boa. Você vai ser uma menina super forte e saudável. Sofia sorriu, aquele sorriso que iluminou o quarto inteiro apesar de toda a dor. Você parece legal. Pode vir me visitar depois da cirurgia? Eduardo olhou para Luísa, que observava a interação com lágrimas silenciosas. Se sua mãe deixar, ele respondeu honestamente, eu adoraria visitar você. Mamãe vai deixar, Sofia afirmou com confiança infantil. Porque mamãe sempre diz que todo mundo merece uma segunda chance. Aquelas palavras, vindas de uma menina de 6 anos doente, carregavam mais sabedoria que todos os livros que Eduardo já havia lido. Minutos depois, na porta, Luísa acompanhou Eduardo até a saída. Antes de abrir a porta, ela segurou seu braço gentilmente. Eduardo, vou te pedir uma coisa, qualquer coisa. Não deixe que essa lição seja em vão. Seus olhos perfuravam a alma dele. Use essa dor, essa vergonha, essa culpa para se tornar um homem extraordinário. Eu prometo. E cuida do seu pai. Ela acrescentou com suavidade surpreendente. Ele te ama mais do que você imagina. Cometeu erros também, mas está tentando consertar. Eduardo assentiu, incapaz de falar através do nó na garganta. Agora vai! Luísa abriu a porta. E lembra, caráter não é nunca cair, é sempre levantar. Eduardo saiu, desceu as escadas com pernas bambas, saiu do prédio e finalmente parou na calçada. Ali, sob o sol da manhã que parecia diferente de todos os outros, ele desmoronou completamente. Chorou pelos erros cometidos, chorou pela dor causada, chorou pela transformação dolorosa que estava apenas começando. Mas pela primeira vez na vida, também chorou de gratidão por ter encontrado alguém disposto a ensiná-lo o que realmente significava ser humano. 3 meses haviam se passado desde aquela manhã que mudou tudo para sempre. Eduardo acordou às 5 da manhã, como fazia todos os dias desde o pedido de perdão. Levantou-se sem alarme, seu corpo já condicionado pela rotina exaustiva de trabalho. Vestiu roupas simples, uma camiseta velha e calças gastas, e desceu silenciosamente para a cozinha. A mansão que antes parecia apenas sua casa, agora se revelava em toda a sua imensidão. Cada cômodo que precisava limpar, cada superfície que exigia atenção, cada detalhe que demandava cuidado. Eduardo havia aprendido na prática o que significava manter aquele palácio funcionando. Suas mãos, antes macias e sem calos, agora tinham marcas do trabalho. Seus músculos, antes flácidos de inatividade, estavam definidos pelo esforço físico. Mas a mudança mais profunda não era visível no corpo. Era visível nos olhos que agora enxergavam um mundo completamente diferente. Bom dia! A voz de Marcelo o surpreendeu. Seu pai estava na porta da cozinha, observando-o com expressão que misturava orgulho e algo mais profundo. Bom dia, pai. Acordei cedo para terminar de limpar os banheiros antes da escola. Marcelo entrou na cozinha, notando como o filho havia preparado café para ambos sem ser solicitado. Pequenos gestos que revelavam transformação genuína. Eduardo, preciso te contar uma coisa. O tom sério fez o coração do garoto acelerar. Aconteceu alguma coisa com a Sofia? Não, ela está bem. A cirurgia foi um sucesso completo. Marcelo se sentou pesadamente na cadeira, mas recebeu uma ligação de Luísa ontem à noite. Eduardo congelou, segurando a xícara com força. Nos últimos 3 meses, havia tentado visitar Sofia no hospital diversas vezes, mas Luísa sempre pedia gentilmente que esperasse. Dizia que a menina precisava se recuperar primeiro, mas Eduardo sabia que havia mais nessa história. Luísa estava testando se sua transformação era genuína ou passageira. O que ela disse? Que Sofia recebeu alta do hospital ontem e que quer te ver. As lágrimas brotaram instantaneamente nos olhos de Eduardo. Sério? Sério? Mas filho... Marcelo segurou a mão dele com firmeza. Tem algo mais. Luísa me pediu um favor enorme. O quê? Ela quer voltar a trabalhar aqui.
Diz que precisa do emprego porque as contas do hospital deixaram dívidas que vão levar anos para pagar. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mas, pai, eu transformei essa casa num inferno para ela. Como ela pode querer voltar? Porque ela é mais forte e nobre que qualquer um de nós imaginou. Marcelo respondeu com admiração na voz. E porque está nos dando uma segunda chance de fazer as coisas certas. Naquela tarde, quando Luísa atravessou a porta da mansão, Eduardo estava terminando de limpar as janelas da sala, a mesma sala onde tudo havia começado 3 meses atrás. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o pano quando ouviu a campainha. Marcelo foi atender pessoalmente. Eduardo podia ouvir as vozes no hall, mas não conseguia distinguir as palavras sobre o som de seu próprio coração trovejando nos ouvidos. Passos se aproximaram. Eduardo se virou lentamente. Luísa estava parada ali em seu uniforme azul impecável, mas havia algo diferente nela. Os olhos carregavam menos peso, os ombros pareciam mais leves, e ao seu lado, segurando firmemente sua mão, estava Sofia. A menina havia engordado um pouco, suas bochechas tinham cor saudável, e seus olhos brilhavam com vida renovada. Usava um vestido amarelo com flores e seu sorriso iluminou a sala inteira quando viu Eduardo. "É você!" Ela gritou com alegria pura, soltando a mão da mãe e correndo em direção a ele. Eduardo se ajoelhou instintivamente, abrindo os braços. Sofia o abraçou com força surpreendente para uma criança que havia passado por cirurgia cardíaca recente. "Eu fiquei boa!" Ela anunciou com orgulho que derreteu todos os corações presentes. "Os médicos disseram que meu coração tá forte agora. Eu sabia que você ia ficar boa." Eduardo sussurrou com voz embargada. "Você é a menina mais forte que eu conheço. Mamãe disse que posso correr agora. Posso brincar. Posso fazer tudo que crianças normais fazem." Cada palavra era uma celebração da vida. Um milagre tornado real, graças ao dinheiro que Luísa quase roubou, mas escolheu não tocar. Eduardo levantou os olhos para Luísa, que observava a cena com lágrimas silenciosas. "Dona Luísa, obrigado." "Por quê?" Ela perguntou suavemente. "Por me dar a chance de conhecer Sofia. Por me ensinar o que realmente importa na vida." Luísa se aproximou, colocando a mão no ombro de Eduardo com gentileza maternal. "Você está diferente. Seus olhos estão diferentes." "Eu estou diferente," ele admitiu com sinceridade crua. "Os últimos 3 meses foram os mais difíceis da minha vida, mas também foram os mais importantes." "E o que você aprendeu?" ela perguntou, e todos no ambiente perceberam que aquela era a verdadeira prova. Eduardo respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Aprendi que dignidade não tem preço, que trabalho honesto vale mais que todo o dinheiro roubado do mundo, que as pessoas mais ricas são aquelas que conseguem olhar no espelho sem vergonha." Lágrimas escorriam livremente agora. "Aprendi que eu tinha tudo e não era nada, e que você, que achava que não tinha nada, era tudo que eu precisava aprender a ser." O silêncio que seguiu era sagrado. Até Sofia, com seus 6 anos de idade, parecia entender a profundidade do momento. "Dona Luísa," Eduardo continuou com voz quebrada, "meu pai me disse que a senhora quer voltar a trabalhar aqui, mas eu preciso te pedir algo primeiro." "É o quê?" "Me deixa continuar ajudando, não como patrão, mas como aprendiz. Me ensina a fazer as coisas direito. Me ensina a ter a dignidade que você tem." Luísa olhou para Marcelo, que observava a cena com orgulho paterno estampado no rosto. Depois, olhou de volta para Eduardo. "Só se você prometer uma coisa, qualquer coisa, que vai usar essas lições para o resto da vida. Que nunca mais vai olhar para alguém como inferior só porque tem menos dinheiro." "Eu prometo," Eduardo respondeu com convicção absoluta. "Prometo pela vida da Sofia, pela sua dignidade, pela memória da minha mãe." Luísa abriu os braços e Eduardo se refugiou naquele abraço como um filho perdido que finalmente encontrou o caminho de casa.
Nas semanas que se seguiram, a dinâmica da casa mudou completamente. Eduardo acordava cedo para ajudar Luísa antes da escola. Aprendia a limpar cada superfície com cuidado, a organizar com respeito, a valorizar cada objeto não pelo preço, mas pela função. Marcelo observava maravilhado, enquanto seu filho se transformava diante de seus olhos. As conversas entre pai e filho, antes raras e superficiais, agora aconteciam diariamente. Jantares juntos, filmes nos fins de semana. Presença genuína substituindo ausência disfarçada de trabalho. Pai, Eduardo disse certa noite enquanto limpavam a cozinha lado a lado. Marcelo havia insistido em ajudar também. Posso te perguntar uma coisa? Sempre, filho. Por que você demorou tanto para perceber que eu estava me perdendo? A pergunta atingiu Marcelo como flecha certeira. Parou de lavar o prato que segurava, olhando fixamente para a água corrente. Porque eu estava perdido também, admitiu com voz pesada de culpa antiga. Depois que sua mãe morreu, eu me escondi no trabalho. Fingi que construir império ia preencher o vazio que ela deixou. E preencheu? Não. Só criou um vazio maior. Marcelo se virou para o filho, lágrimas embaçando sua visão. E quando percebi, você estava crescendo sem mim, se tornando uma versão perdida de mim mesmo. Eduardo abraçou o pai espontaneamente, algo que não fazia desde criança. Mas a gente está se encontrando agora, né, pai? Estamos, filho, graças a uma mulher extraordinária que teve coragem de nos ensinar o que realmente importa. Um sábado especial, 2 meses após Sofia receber alta. Marcelo havia planejado algo especial. Alugou um parque de diversões inteiro por um dia, não para impressionar com riqueza, mas para dar a Sofia a celebração que merecia. Quando Luísa e Sofia chegaram, a menina não conseguiu conter a excitação. Seus olhos arregalaram vendo os brinquedos vazios, esperando só por ela. "É tudo meu?" ela perguntou com voz de pura maravilha. "Tudo seu, princesa." Marcelo sorriu genuinamente pela primeira vez em anos. "Pode brincar quanto quiser." Eduardo passou o dia inteiro brincando com Sofia. Roda gigante, carrossel, montanha-russa. Cada atração era uma celebração não apenas da saúde dela, mas da transformação dele. Em determinado momento, enquanto Sofia brincava no castelo inflável, Luísa se sentou ao lado de Marcelo no banco. "Obrigada por isso," ela disse com simplicidade que carregava oceanos de significado. "Eu que agradeço," Marcelo respondeu, observando Eduardo empurrando Sofia no balanço. "Você salvou meu filho, salvou a mim também. Eu não fiz nada além de ser quem sempre fui." "Exatamente. E isso foi a lição mais poderosa que já recebemos." Luísa sorriu, aquele sorriso que transformava seu rosto inteiro. "Sabe o que é engraçado? Eu passei anos trabalhando em casas ricas, sempre sendo invisível, sempre sendo apenas a faxineira. E agora? Agora percebo que tinha mais poder do que imaginava. O poder de ensinar através do exemplo, de mostrar que caráter não se compra em loja de luxo." "Luísa," Marcelo se virou para encará-la completamente. "Eu tenho uma proposta para você." "Que proposta?" "Quero que você coordene um programa na minha empresa, um programa de valores humanos para executivos, mostrando que sucesso sem caráter é fracasso disfarçado." Luísa o olhou com surpresa genuína. "Eu não tenho formação para isso." "Você tem algo melhor que formação. Tem vivência. Tem dignidade que sobreviveu a provações que quebrariam pessoas formadas. E Sofia, traz ela quando precisar. Vamos criar uma creche na empresa. Ela vai ser a primeira criança matriculada." Lágrimas brilharam nos olhos de Luísa. "Por quê? Por que está fazendo tudo isso?" "Porque aprendi com você que riqueza verdadeira é investir em pessoas. E você é o melhor investimento que já farei na vida." Naquela noite, quando todos estavam exaustos, mas felizes, sentaram-se numa mesa de piquenique no parque, agora iluminado por luzes mágicas. Sofia dormia pacificamente no colo de Luísa, exausta de felicidade. "Dona Luísa," Eduardo falou baixinho para não acordar a menina,
Posso te fazer uma pergunta? Pode. Como você conseguiu me perdoar tão completamente? Eu quase destruí tudo que você ama. Luísa acariciou o cabelo de Sofia suavemente, pensando na resposta com cuidado. Eduardo, eu vou te contar uma coisa que ninguém sabe. Todos se inclinaram para a frente, atentos. Quando você apareceu na minha porta naquele dia, pedindo perdão de joelhos, sabe qual foi meu primeiro impulso? Qual? Bater na sua cara, gritar, expulsar você dali. Eduardo assentiu, entendendo perfeitamente. Mas então olhei para o seu rosto, Luísa continuou com voz suave, e vi meu reflexo de 15 anos atrás. Vi uma criança perdida, confusa, cometendo erros terríveis, mas ainda capaz de mudar. E isso foi suficiente? Não. O que foi suficiente foi lembrar que todas as pessoas que me ajudaram na vida poderiam ter me julgado e abandonado. Mas elas me deram chances, me ensinaram, me amaram apesar dos meus erros. Luísa olhou para Marcelo. Seu pai também cometeu erros. Trabalhou demais, esteve ausente, deixou você se perder, mas quando percebeu, ele lutou para te salvar. E eu cometi o pior erro de todos. Eduardo sussurrou com culpa renovada. Sim, mas a pergunta agora não é sobre o erro. Luísa segurou a mão dele com firmeza. É sobre o que você vai fazer com as lições que aprendeu. O que eu faço? Você passa para frente. Quando vir alguém perdido como você estava, você estende a mão ao invés de julgar. Quando vir alguém desesperado, você oferece esperança ao invés de desprezo. Sofia mexeu no sono, murmurando algo sobre brinquedos. Todos sorriram através das lágrimas. Sabe qual é a coisa mais bonita do mundo? Luísa perguntou retoricamente. Não é riqueza, não é sucesso, não é fama. O que é? Eduardo perguntou, genuinamente curioso. É ver uma pessoa que estava perdida encontrar seu caminho. É ver dignidade sendo restaurada. É ver amor vencendo julgamento. Luísa olhou para cada um deles. Marcelo com seus olhos vermelhos de emoção. Eduardo com seu rosto transformado pela humildade aprendida. Vocês me deram 50 mil reais para salvar minha filha, mas fizeram algo muito mais valioso. Não o quê? Marcelo perguntou. Me mostraram que mesmo nos lugares mais improváveis, mesmo nas pessoas mais perdidas, sempre existe esperança de redenção. O silêncio que seguiu era preenchido apenas pelos sons noturnos do parque e pela respiração suave de Sofia dormindo. Eduardo, Luísa finalmente disse, você me perguntou como te perdoei. E verdade é que te perdoei porque aprendi que guardar raiva é como beber veneno esperando que o outro morra. E agora? Agora não sinto raiva. Sinto gratidão por ter sido instrumento da sua transformação. E sinto esperança de que você vai usar essa segunda chance para fazer diferença no mundo. Eduardo se levantou, caminhou até Luísa e se ajoelhou ao lado dela como havia feito no dia do pedido de perdão. Mas dessa vez não havia desespero em seus olhos, havia promessa. Dona Luísa, eu juro pela vida dessa menina preciosa, dormindo no seu colo, que vou honrar cada lição que você me ensinou. Vou tratar todas as pessoas com a dignidade que você merecia ter recebido de mim desde o início. Levanta! Ela sorriu através das lágrimas. Você não precisa mais se ajoelhar. Já provou que entendeu a lição. Marcelo observava a cena com o coração transbordando de emoções que nem sabia nomear. Aproximou-se e envolveu Luísa e Eduardo num abraço sincero. Obrigado, ele sussurrou, por salvar minha família quando nem sabíamos que precisávamos ser salvos. Enquanto as estrelas brilhavam acima deles, os quatro, um homem rico que aprendeu humildade, um adolescente que descobriu caráter, uma mulher digna que ensinou ambos e uma menina que representava a esperança pura, permaneceram juntos sob a noite mágica. Não eram mais patrão e empregada, não eram mais acusador e acusada, não eram mais estranhos divididos por dinheiro e preconceito. Eram família unida por lições dolorosas, perdão verdadeiro,
e a compreensão profunda de que o valor de uma pessoa jamais se mede pela conta bancária, mas pela força do caráter que mantém mesmo quando ninguém está olhando. E naquela noite, sob estrelas que testemunharam a transformação mais bela, todos entenderam a verdade mais antiga do universo. A dignidade não pode ser comprada, roubada ou destruída. Ela só pode ser escolhida, mantida e honrada, mesmo quando o mundo inteiro dá desculpas para abandoná-la. E essa escolha, mais que qualquer riqueza material, é o que separa verdadeiros seres humanos de criaturas vazias, vivendo em palácios dourados, mas com almas podres.